fomos para o outro lado do rio. Afinal, aquelas coisas que levamos era para dar de comer. Oferenda. Demônios. Sim, é isso. Meu Alimentar Deus. eles, oferenda dos maus espíritos. Lá começaram a tirar as coisas, ficámos ali, tem que ficar aqui, todo mundo tem que fechar os olhos. Eles evocaram. E eu assim, a olhar para a água, eu vi, Edna, veio um peixe. Assim, parecia uma enguia. Parecia uma cobrinha, uma cobrinha pequena. Sim. Mais ou menos isto. Ele vem assim, mas eu olhava para a cabeça daquele animal, parecia que tinha um sorriso, parecia uma coisa estranha. Ele vem, chega à minha frente, fica assim à frente e começa a fazer piruetas. Dança, depois vira assim, olha para trás e Entra. E vai. Onde tínhamos que atravessar um rio, todo mundo ficou, só fui eu e esse rapaz. Fomos atravessando, eu fui entrando no rio, eu não sabia exatamente o que eu ia fazer, eu só dizia, acompanha-me, temos que ir buscar não sei o que lá à frente. Que depois fiquei a saber que daquele lado havia um altar, onde eles me queriam sacrificar. Um familiar meu, muito próximo, olhou para mim e disse, Mônia, tu nunca vais casar. Meu Deus. Tu vais ser como uma lavra de mandioca, cada um vai chegar, vai tirar o seu pedaço de mandioca, vai embora. Está a perceber isso? Espírito de prostituição. Bem-vindos a mais um Pó de Fé, um programa que é de Deus, que veio levantar, aumentar e fortificar a tua fé. Espírito Santo manda e, como sempre, nós só obedecemos. Hoje temos uma convidada que também foi escolhida a dedo por Deus. Ela é uma mulher que eu muito assisti, muito admiro, serva de Deus hoje, uma mulher de impacto, uma mulher que carrega uma unção que eu sei que vai impactar a tua vida, uma unção que vai atravessar o teu ecrã, o teu telefone, o teu tablet, o teu computador. Então fique ligado neste podcast, nesse podcast que vai impactar a tua vida. É serva de Deus, tem o nome de Mônia Cirilo. Eu carinhosamente chamo ela de Tia Mônia Cirilo. Todos vocês conhecem ela dos ecrãs, mas melhor do que eu, ela vai se apresentar. Quem se lembra aí da mãe do Kizua? Conversas no quintal. Quem é angolano, eu sei que vai se lembrar. Então eu tenho a honra de apresentar hoje uma grande serva de Deus que vai partilhar conosco o seu testemunho. Porque Deus disse que todos nós temos uma história para contar. Subscreva o nosso canal, curta a nossa página, colocam likes e partilhe. A tua partilha vai salvar muitas vidas. Agora sim, vamos passar para a nossa convidada, ela que é serva de Deus, Tia Mônia. A paz do Senhor. A paz do Senhor, querida Edna. Seja bem-vinda neste programa que já sentiu que é de Deus. Amém, profetiza. Não tenho dúvidas que este programa é de Deus. Glória a Deus. Deus disse que todos nós temos uma história para contar, Tia Mônia. Deus disse que todos nós temos um testemunho e o nosso testemunho vai servir de esperança, de luz para a vida das outras pessoas. Gostaria que se apresentasse, Tia Mônia, e contasse um pouquinho do seu testemunho. Amém. Obrigada. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus pela oportunidade, pela graça, infinita bondade e misericórdia de Deus poder estar aqui hoje. Agradecer a Edna, agradecer a toda a equipa aqui presente também pelo convite. Dizer que eu tentei fugir, mas como diz a serva Edna, os escolhidos não têm escolha. Então, chegou o momento e eu tive que vir mesmo. Amém. O Espírito Santo manda, não é? E nós só obedecemos. Exatamente. Pois é, tenho muita coisa para contar, meu testemunho é grande, serva Edna, muito grande, tenho muita coisa para contar, muita coisa Deus fez na minha vida. E eu vou começar por contar primeiro o testemunho da minha conversão. Começar pela minha conversão. E que começou isso aconteceu em 2009, quando eu estava
no auge da fama, fazia conversas no quintal e já tinha passado por várias experiências de cinema, tive participações de filmes internacionais e também nacional. O último, este nacional, já era convertida. Foi uma pequena participação e inclusive tínhamos acabado de ganhar um prémio também pelo Conversas no Quintal. E então muita coisa estava a acontecer que eu desejava, né? Mas não era do propósito de Deus. E foi nessa altura que Deus nos chamou. Uau. Foi nessa altura que Deus nos chamou. Mas antes disso, eu já vinha a sentir o chamado. E eu resistia, eu dizia, Deus, eu ainda sou muito nova. Eu vou deixar passar mais um tempo. Quando eu tiver uma idade mais avançada, aí sim estarei madura, preparada para servir. Mal eu sabia que não somos nós não temos capacidade de mudar nada, transformar nada na nossa vida. Quem faz é Deus. Amém. Quem faz é Deus. E eu fui protelando, mas chegou uma altura que eu sentia a necessidade de buscar mesmo Deus. Então eu acordava de manhã cedo e dizia, preciso encontrar Deus. Eu saía, tentei ir a várias denominações, mas não me sentia à vontade, não sentia paz. Quero aqui alertar que não é sobre a denominação nenhuma salva. A igreja que Jesus Cristo vem buscar não é denominação. Em qualquer denominação onde tiver um coração que adora Deus, Espírito em verdade, é essa igreja que Jesus vem buscar, que Cristo vem buscar. Então, espero que não me interpretem mal, não estamos a falar de denominação. O objetivo não é esse, até porque Deus não faz exceção de pessoas. Então, eu acordava de manhã e ficava em frente de uma determinada denominação e Deus não permitia que eu entrasse. Eu ficava lá até a missa acabar, não entrava. Uau. Porque uma voz me dizia, não é aqui o teu lugar. Eu dizia, mas então onde é que é o meu lugar? Fui uma outra, cheguei lá, trataram mal, mas tão mal, praticamente correram comigo. Meu Deus. Eu não estava a perceber, hoje eu entendo que era a propósito de Deus. Saí. Então, nesse período, eu lembro que fui ao Brasil, né, no Festival do Gramado, no Rio Grande do Sul, Festival de Publicidade, porque eu trabalho nesta área. Então, fui ao Festival do Gramado, no Rio Grande do Sul, e foi lá onde tudo começou. Eu cheguei lá, eu tinha desejo de conhecer o Brasil, era atriz, né? E queria conhecer aquelas mulheres bonitas, famosas e não sei o quê. Aquelas mulheres todas sensuais, para mim aquilo era o máximo. Então eu queria estar lá, queria conhecer e tinha muita ansiedade para conhecer o Brasil. Fui ao Brasil, mas posta lá não me dizia nada. Eu olhava para aquilo, não tinha alegria nenhuma, não sentia nada. Então lembro-me que fiquei no hotel, os meus colegas foram bater a porta do quarto onde eu estava. Mônia, vamos passear, vamos tomar, vamos ao dancing, vamos não sei aonde, a discoteca. Eu nunca fui de ir a discotecas, mas gostava de dançar. Sim. Mesmo em casa, festas de famílias, eu gostava de dançar, até doente eu dançava. Vamos tomar uma caipirinha, não queria fazer nada. Eu dizia, não me apetece, não quero. E nesse dia, eu no quarto fechada, e vi como se estivesse a desenrolar um rolo à minha frente em que vinha muita coisa errada que eu havia feito, muito pecado. Parecia que era um rolo que estava assim a descer à minha frente, escrito com muita coisa errada. E eu comecei a ver que isto é pecado, eu pequei tanto assim. E eu comecei a chorar. Comecei a chorar no quarto, eu fiquei lá a chorar, mal disposta. E eu disse, Deus, eu não quero mais pecar. Eu não quero mais pecar, vem um arrependimento total. Mas eu não estava a entender o que estava a acontecer. Eu não estava a entender. Deus estava a trabalhar aí. Eu não estava a perceber nada. Eu disse, Deus, eu não quero mais pecar. E fiquei a chorar. Disse, não quero mais pecar, não quero mais pecar. Então fiquei no quarto. Os meus colegas voltaram no dia seguinte. Então, Mônia, queres ir aos vais? Eu já não vou. Vamos no céu, eu não quero aumentar meus pecados. Eu só dizia, eu não quero aumentar os meus pecados. Uau. E eles riam-se. Levavam na brincadeira. Esta mundana, esta ímpia, até quer dizer pecados, nem vai à igreja. Não... Eles sabiam, né? E eu dizia, não quero aumentar os meus pecados. Eles levavam na brincadeira, não estavam a acreditar. E eu passei aqueles dias, mas eu tinha pressa, eu queria voltar para Angola, não sabia porquê. Eu queria regressar logo a Angola. Estávamos há 3 dias lá, mas eu já tinha pressa de regressar. Mas como tínhamos que cumprir o programa, havia atividades, eu tive que ficar o tempo todo com a caravana, permaneceu lá. E mal regressei a Luanda, a primeira coisa que eu fiz foi entrar no meu quarto, pousei, o marido não estava em casa na altura, pousei as malas e tal, tomei banho, chegamos de manhã, tomei banho e senti uma coisa estranha dentro de casa.
E eu comecei a dizer, está a acontecer alguma coisa estranha. Eu estava com uma sensação de que, em algum momento, ia abrir um buraco naquele lugar que eu ia desaparecer. Qualquer coisa assim, estranha. E eu comecei a dizer, está a acontecer alguma coisa estranha, vai acontecer alguma coisa estranha que eu não sei o que é. Então, fiquei aflita, andando dentro do quarto, de um lado para o outro. E aí, depois eu disse, vou rezar. Eu disse, vou rezar. E comecei a dizer, Deus, fiquei de joelho. E disse, Deus, está a acontecer alguma coisa estranha na minha vida. Eu não sei o que é. Mas eu preciso te encontrar, eu acho que só você é que pode me ajudar. Uau. Eu tive essa sensação, que só Deus é que podia me ajudar. Então fiquei ali de joelhos, comecei, não sabia, não falava nada, porque eu nem sabia nem rezar, eu nem a missa ia. Meu Deus. Os meus irmãos todos foram batizados, fizeram crisma, e toda a comunhão. Eu não fiz nada, eu era chamado diabinho de casa. Meu Deus. Porque eu não ia, não aceitava ir, ou não tinha vontade de ir. E então fiquei ali, e fiz essa oração. Na verdade era oração que eu não sabia, mas já era uma oração. E fiquei ali, dobrei os joelhos, disse aquelas palavras, mas depois disse, Deus, eu preciso te encontrar. Estou a sentir uma coisa estranha. Mas depois assim, mas está a acontecer uma coisa, mas também por que eu estou assim? Eu não percebo por que eu estou assim, não tenho razão para estar assim. E eu comecei a ver, Mônia, está a faltar alguma coisa na minha vida, vamos lá ver. E eu vou falar comigo mesmo. Vamos lá ver, Mônia, o que é que está a faltar na tua vida? A primeira coisa foi dinheiro. Dinheiro, não é dinheiro, porque mal ou bem, eu tenho 2 empregos, tenho 2 salários, na verdade, porque eu já trabalhava, sou quadro da Rádio Nacional. Sim. E estava a colaborar também na TPA. Sim. Eu dizia, não, mal ou bem, eu tenho dois salários, tenho carro, tenho casa, tenho família. Não é. Advogado, não, eu não tenho problemas. Achava eu que não tinha problemas. Médico, também não é médico que eu estou a precisar. Meu Deus. Então o que é que eu estou a precisar? O que é que eu preciso? E aí suou, parece que bradou assim no meu coração, no meu ouvido. Deus. Uou. Se falasse em Jesus, eu ia ignorar provavelmente. Eu era ignorante da palavra, eu não sabia. Falar Jesus, Jesus quem é para mim? É o menino Jesus, aquele que morreu na cruz? Sim. Não teria impacto nenhum. Sim. Mas Deus, conhecendo a minha ignorância, Ele usou esta palavra, Deus. E eu, parece que uma luz acendeu. Eu disse, é Deus. É Deus que está a faltar na minha vida, falta Deus. Então eu comecei a andar, Deus, eu preciso te encontrar. Eu preciso encontrar Deus na minha vida. O que é que eu faço, Deus, para te encontrar? Como é que eu faço para te encontrar? E então eu volto a dobrar os joelhos e disse, Deus, eu não sei como é que eu faço para te encontrar, mas põe alguém no meu caminho. Já não era eu. Põe alguém no meu caminho, usa alguém para me levar à igreja certa, porque eu já vinha a tentar, essas palavras por quê? Porque eu já vinha a tentar entrar em algumas igrejas, algumas denominações, e eu não conseguia entrar, não conseguia. Então, já não era eu, já era o Espírito Santo, porque a partir do momento que eu senti buscar Deus, o Espírito Santo entrou. E eu tenho dito às pessoas um recado lá para casa, para fazer pacto com as trevas não precisa de muita coisa. Yes. Não precisa de muita coisa. Foi simplesmente desejar conhecer Deus, porque eu dizia, todo mundo conhece Deus, numa igreja falam de Deus. Deus, eu também quero te conhecer. Eu não fui logo para a igreja levantar a mão e aceitar Jesus como Senhor e Salvador, não. Eu aceitei Jesus Cristo como Senhor e Salvador em casa. É só desejarmos, as coisas acontecem. Lá para casa, cuidado com aquilo que deseja, cuidado com as palavras, cuidado com aquilo que nós desejamos. Não precisamos de muita coisa para entrar no mundo das trevas. Meu Deus. Isto é muito profundo, não precisamos de muita coisa. E então eu dizia, Deus, eu quero te encontrar. Todo mundo fala de Deus, conhece Deus, eu não conheço Deus. Nem que seja por curiosidade. Muita gente entrou para o mundo das trevas por curiosidade. Sim. Mera curiosidade. Eu disse, Deus, eu quero te conhecer. E foi passando. E lembro que nesse período, antes da minha viagem, apareceu um senhor ímpio, que nem era questão, que ofereceu-me, sem eu ter falado do desejo de encontrar Deus, ele ofereceu-me um livrinho das Irmãs Paulinas. Sim. Oração de Poder. Uau. Com todo o respeito, mas havia muita heresia, em algumas partes havia heresia, mas foi aquilo que Deus usou. O princípio. Foi o princípio, foi o que Deus usou para ajudar, para alavancar a minha fé. E eu pegava naquele livrinho da oração de poder, chamavam Oração de Poder das Irmãs Paulinas, e eu ficava de joelhos a orar, a rezar, diziam, né? A rezar. E então havia uma parte que dizia Deus vivo, Deus morto na oração. E eu, quando chegava na parte de Deus morto, eu dizia, não, Deus morto, eu não quero Deus morto. Não, Deus morto não quero Deus morto. E eu pulava essa parte.
Dizia, eu não quero Deus morto. Uau. Vou falar só o Deus vivo, Deus Pai. Esse Deus morto eu não quero. E eu pulava. Mas não era eu de maneira nenhuma, já era o Espírito Santo a trabalhar em mim. A partir do momento que eu chamei, que eu desejei, o Espírito Santo entrou e começou a trabalhar em mim. Meu Já não era eu. Deus. Porque era impossível eu fazer uma oração dessas. Eu já estava a ser guiada pelo Espírito Santo. Eu recusava-me a falar, a orar o Deus morto. Eu só queria o Deus vivo, Deus Pai. Deus morto eu não queria. Recusava-me a falar. E então, naquele período, naquele momento, eu disse, Deus, põe alguém no meu caminho, usa alguém para me levar, eu quero te encontrar para me levar na igreja certa, eu quero te encontrar onde, da tua vontade. A igreja certa, quer dizer, na igreja da tua vontade, onde quiser, Senhor quiser. E pronto, assim orei. À noite voltei a orar. Não, no mesmo dia, ainda foi no mesmo dia. No mesmo dia, eu saí e disse, Deus, eu vou sair agora, quero levar o passaporte. Quero levar o passaporte, para entregar o passaporte, porque eu tinha ido em serviço e tinha que devolver o passaporte. Mas como estava muito cansada, tinha que desarrumar as malas e tal, então fez-se tarde e eu dormi. Fui dormir, mas antes de dormir eu orei e eu disse, Deus, amanhã eu quero te encontrar. Mas como tu não falas, eu esqueci que Deus estava a falar comigo. Eu não sabia. Eu disse, Deus, mas como tu não falas, dá-me um sinal. Quero acordar cedo e bem disposta. Por que isso? Porque veio uma senhora bater a porta do quarto enquanto eu orava. Quero familiar também. Do esposo. Bateu a porta do quarto e convidou-me para ir à igreja. No momento que eu estava a orar, o diabo antecipou-se. O diabo antecipou-se. Fez de tudo para me levar. E eu disse, ela falou, Mônia, eu vim te convidar para ir à igreja. Eu, para ir à igreja? Qual é a igreja? E ela assim, não, mas é na nossa igreja e tal. Eu disse, tá bem, deixa-me, ainda vou. Amanhã eu digo de alguma coisa, vou dar uma resposta amanhã. Mas tu não queres ir à igreja? Não estás a dizer, não andas a dizer que queres ir à igreja? Eu disse, eu quero, mas agora não, pois vou te dizer alguma coisa. Eu ligo para a minha irmã mais velha. Eu digo, Céu, olha, convidaram para ir à igreja, não sei o quê. Ele disse, Mônia, vai, qualquer uma igreja serve, vai. Eu disse, mas eu sinto que não é para ir aí. Mas pronto, ficou assim. Mas eu voltei a dobrar os joelhos, disse, vou rezar outra vez. Disse, Deus, como tu não falas, eu quero um sinal. Se for para eu ir a essa igreja, que eu não sentia que não era para ir naquele sítio. Se for para eu ir nessa igreja, Deus, que eu quero acordar cedo e bem disposta. Deus, esse é o sinal. Quero acordar cedo e bem disposta. Quer dizer que se eu acordasse tarde e mal disposta, era um sinal para não ir. Dormi, acordei, eram 9 horas. Uau! Tarde. E já acordei a murmurar. Ai, Deus, olha só, acordei tarde, não acordaste, eu queria te encontrar. Agora o que eu faço da minha vida? Já triste e mal disposta. Agora o que eu faço? Fiquei triste. Agora pronto, fica assim, o que eu faço? E naquilo que eu pergunto, o que eu faço agora? Ele diz, prepara-te, vai levar a entregar o passaporte. Leva o passaporte. E eu respondia, eu dizia que Deus não falava. Sim, e eu estava e eu respondia, tá bem, agora eu vou e tal. Lá, preparei-me, fui, cheguei à portaria, não queria entrar, queria entregar apenas o passaporte na portaria e ir embora. E a menina que estava lá, a moça que estava lá, disse, não, mãe, eu não posso entregar aqui, tens que entrar porque tu tens que assinar. Tens que entrar, passaporte, vais ensinar, qualquer coisa assim. E eu disse, tá bem. Mas entrega, não pode, tens que entrar, também entrei. E encontrei uma senhora, que era nossa irmã em Cristo também, que estava lá, era a diretora dos recursos humanos. Recursos humanos não, de relações públicas. Da direção das relações públicas. E ela disse, Mônia, estás muito linda e tal, está tudo bem, está tudo bem. Estás muito linda, mas os teus olhos dizem que não. Estás bem? Eu estou bem, eu a disfarçar. Estou bem, está tudo bem. Disse, não, os teus olhos dizem que tu não estás bem. Porque os olhos são o espelho da alma. Eu a tentar disfarçar, fazer tudo. E ela disse, não, tu não estás bem. Pois vem comigo, vem até o meu gabinete. Fui, ela estava com mais uma irmã. Nesse período, a igreja onde eu me converti estava em trabalho de jejum e oração. E um trabalho de 21 dias. Então, ela perguntou, queres ir? E eu perguntei mais uma vez, onde é que fica essa igreja? Já estava pronta para dizer não, mas para não dizer logo não de início, perguntei onde é. E quando ela me disse, eu disse, é para lá. Eu comecei a chorar, parece que abriu uma luz e eu comecei a chorar. Eu disse, é para lá que eu quero ir. É para lá que eu quero ir. Mas conheces? Não. Já estiveste lá? Não. Mas é para lá que eu quero ir. Porque o Espírito confirmou que era lá que eu devia ir. Sim. Não digo isso porque esta denominação é melhor que as outras, não. Mas porque era o propósito de Deus que eu fosse para ali. Era ali onde Deus queria me forjar. Era ali onde Deus queria trabalhar no meu caráter, queria fazer o que sou hoje. E eu, tá bem, vamos. Queres ir? Eu quero. Fomos.
E quando cheguei lá, no culto, no primeiro dia, era uma luta, comecei a sentir uma tontura, um mal-estar, aquela já luta, né? Espírito. Sim, uma luta, é verdade. Pronto. Mas eu depois olhei assim e vi o pastor, que era o reverendo Francisco Domingos Sebastião, Uau. que foi o meu pai na fé. Deus entregou-me assim nas mãos dele. Ele estava via o tema deste trabalho era 1 Coríntios, acho que era 9:24, se não me engano. Correi de tal maneira, todos correm por um prêmio, mas só um alcançará. Correi de tal maneira que alcançarei, se não me engano, creio que era isso. Isso foi em 2009, a cabeça já está, a memória já começa a falhar. E escolhidos, e o tema era escolhidos por Deus, ou qualquer coisa assim, escolhidos por Deus, era Uau. o tema daquele trabalho. Sim. E eu fiquei naquela semana, aceitei Jesus naquele dia como Senhor e Salvador, permaneci ali, mas depois, 1 mês ou 3 meses depois, 3 meses depois baixei logo as águas, fui logo batizada, baixei logo as águas, 3 meses depois. Nesse período, aí começou a guerra, começou a história. Aí onde começou. Eu sei que nesse período encontrei algumas pessoas, uns familiares assim afastados, mas pessoas muito conhecidas, né, próximas, e convidaram para ir a um grupo de oração. E eu ligo para o meu pastor a perguntar, não estava cá, estava no Brasil na altura. Não, estava cá nessa altura. Convidaram-me e eu falo com ele, eu chamava pai, convidaram para ir para um grupo de oração. E ele disse, não vai. Mas não me disse o porquê. Simplesmente me disse, não vai. Eu, tá bem, não vou. Não fui. Mas nessa altura ele viajava muito, ia muitas vezes ao Brasil. Sim. Porque ele estava a tratar da saúde, tinha lá alguém com problemas de saúde, e ele viajava muito. Então, nesse período, as coisas começaram a apertar, problemas começaram a surgir, um monte de situações no lar, situações de saúde. O diabo começou a apertar por todos os lados, porque ele não queria me perder por nada. Então, começou a apertar por todos os lados. E eu disse, eu não sei orar, não tinha ninguém para me acompanhar, ninguém me fazia o acompanhamento. Praticamente o próprio Espírito Santo cuidou de mim. Sim. E então eu disse, vou a esse grupo de oração para aprender a orar, se calhar para me ajudarem, né? Sim. Tinha aqueles cultos de libertação, mas não era direcionado, era uma coisa assim geral. E eu precisava de atenção, precisava de alguém que me acompanhasse. Então disse, vou para esse grupo de oração. E ali foi a grande armadilha. Encontrei lá uma falsa profetisa. Encontrei um menino de 16 anos, que era bruxo, mas bruxo num alto nível. Menino de 16 anos, deficiente, aqueles que chamam de sereia, coisa, deficiente. Mas ele era um bruxo de alto nível, de um nível muito elevado. Jesus. Faziam parte desse grupo. E ficamos ali, fazíamos orações, mas alguma coisa não batia. Depois começou as orações, já eram banhos. Não, tem que tomar banho, porque tens que vir que tu tens isso, tens aquele problema, tens que tomar banho. Mas como as pessoas eram da igreja, já estavam mais tempo na igreja que eu. Eram já... já tinham um certo... Sim, os veteranos. Exato. Já... Depois eram pessoas próximas a mim, quase família. Eu acreditei, se calhar é assim que se faz. Mas havia uma coisa que eu gravei, porque eu ouvi num culto uma mensagem que um pastor disse, pastor Isaías, brasileiro, se a vida do profeta não tiver em conformidade com a palavra de Deus, esse profeta não é de Deus. Eu captei e guardei essa palavra. Foi uma chave, guardei essa palavra. E então, durante esse percurso, estávamos ali, encontramos, oramos, ele só queria estar comigo. Ele saía e a mata dizia que tinha dom de cura, ia assim para sítios onde tinha mata, dizia que ia buscar medicamentos para curar as pessoas, e só queria andar comigo. E lá estava, eu era motorista. Eu andava. Quase que passei por isso. Oh, minha irmã. Meu Deus. Eu andava com ele, Espírito no meu carro, Santo. minha viatura, eu andava com ele, ia com ele para todo lado, todo lugar. Mas eu depois comecei a achar estranho, porque ele grudou muito a mim. Havia tantas pessoas lá, mas ele grudou. Achei estranho.
e observavam-me de uma maneira diferente. Mas eu sempre, tudo o que mandavam fazer, eu dizia a Deus, se isto é errado, não sei, mas já aquilo já não era o Espírito Santo. Ele faz Deus, isso. se isto é errado, se isso não te agrada, não permita que isto tenha nenhuma influência na minha vida. Eu orava baixo dentro de mim, mas fazia sempre essa oração. Sim. Prepararam lá não sei o que o banho, para tirar não sei o que eu tinha. Eu antes de tomar banho orei. Eles não sabiam, mas eu fazia isso. Eu orava a Deus, não permita. Se tem alguma coisa que não vem de ti, se eu estou a fazer alguma coisa errada, Deus perdoa-me e não permita que isso tenha influência na minha vida. Tudo eu fazia, eu orava para tudo. E Deus foi tão bom, tão misericordioso na minha vida, Edna. Foram tantas, o diabo fez de tudo, fez tantas para me tirar da presença de Deus. Mas Deus é fiel. Passou esta fase, ele tentou, estávamos ali, mas eu depois comecei, eu já tinha um dom. Deus já me havia dado alguns dons e eu via as coisas. Mas a partir daquele momento começou a fechar aquilo que Deus me havia dado, começou a fechar, porque era importante que eles fechassem as visões, para eu não me perceber exatamente o oculto e a verdade, exatamente. Mas pronto, aí permanecemos até que depois começaram a programar desertos. Vamos fazer deserto. Ok, tá bom, deserto, vamos fazer deserto. Então lá programamos o deserto, prepararam bolos, rebuçados, não sei o que, e lá fomos para o deserto. Eu fui com a minha filha, estava também no carro. Estava com a minha filha no carro e essas pessoas estavam no outro carro à frente. Este rapaz de 16 anos, era miúdo de 16 anos, ele foi no meu carro. Não queria ir no carro das outras pessoas que tinha aqui no meu carro. O diabo tinha preparado a minha morte naquele dia. Ele foi no meu carro e quando chegamos em frente à comarca, precisamente em frente à comarca, ali uma igreja do outro lado, da Assembleia de Deus Pentecostal, aí do outro lado. Eu acredito, eu depois quando comecei a orar e a entender, naquele momento o Senhor me fez lembrar que estavam a orar, o povo estava a orar naquele momento que aconteceu aquilo. O pneu do meu carro estourou. Puf! Eu só tive tempo de controlar o volante e tal, e parar. Lá paramos, ficamos ali para mudar. Mas antes disso, o que ele faz? Ele manda tirar a minha filha do carro. Antes que o carro estourasse o pneu, ele manda tirar a minha filha do carro para ir para o carro da frente. E ficou ele comigo apenas no carro. Meu Deus. Um menino de 16 anos? Um menino de 16 anos. O pneu estourou, mas graças a Deus não foi nada, porque eu ia sempre em espírito de oração. Eu não dizia nada, não mostrava isso a eles, mas dentro de mim estava sempre a interceder. Lá ficamos, eu tinha o pneu de socorro, pararam, olharem, para não acontecer nada. Quer dizer, não houve espanto, não houve, assim, glorificar, porque aparentemente eram todos cristãos. Aparentemente eram todos cristãos. Ninguém glorificou, ninguém ficou espantado, ninguém nada, como se nada tivesse acontecido. E eu a louvar, trocou-se o pneu. Eu disse, vamos voltar? Não, temos que continuar, vamos seguir. Eu disse, tá bom. Fomos para um sítio, uma mata, havia um rio. E estávamos ali todos sentados, fomos nos espalhando assim em cada canto. E ele começou a andar ali pelo espaço, ali para aquela mata, aquele espaço. E como se estivesse a falar o telefone. Um telefone sem fio. Ele fazia assim, mas comunicava com alguém. E ele andava, falava uma língua que eu não entendia. Sei que ele estava a falar com alguém, mas depois chegou um momento que eu comecei a perceber. Que ele perguntava, ele vinha, passava assim, começava a apontar, as pessoas todas estão lá. O diabo, a pessoa que estava, ou seja, o espírito que estava do outro lado a falar com ele, dizia, eu quero aquela. Tens que me dar aquela, eu quero aquela alma. E ele apontava, ele dizia não. Eu percebia que ele dizia não, porque ele depois passava para outra pessoa. E dizia, e ele dizia não outra vez. E quando chegou a mim, ele disse sim, do outro lado. Disse sim. E ele sorria, ele dizia, esta aqui tem dono. Meu Deus. Ele dizia, esta aqui tem dono. Ele ria, olhava assim para mim e fazia assim, esta aqui tem dono. E eu, sem perceber, porque já estava... Deus é misericordioso. Ele olhava para mim e dizia, tia, ele chamava-me tia, Deus te ama muito. E eu amei, na minha inocência. Eu amei, Deus seja louvado. Eu mal sabia que ele estava a dizer, tu só não fostes ainda por causa do teu Deus, porque Deus te ama. Ele cria a minha alma, fez de tudo. Saímos daquele espaço, fomos para o outro lado do rio, que era o momento de dar, afinal, aquelas coisas que levamos era para dar de comer. Oferenda. Demônios. Sim, é isso. Meu alimentar Deus. Eles, oferenda dos maus espíritos.
Lá começaram a tirar as coisas, ficámos ali, tem que ficar aqui, todo mundo tem que ficar os olhos, fechar os olhos. Eles invocaram e eu lembro-me que eu abri os olhos. Todo mundo fechou os olhos, mas eu disse não, eu não vou fechar. Já estava desconfiada, estava a sentir que alguma coisa não estava. Sim. E depois era sempre eu era sempre o alvo. Sim. Alguma coisa não estava bem. Então eu fiquei olhos abertos. Eu mais uma outra senhora que estava lá, ficámos de olhos abertos. E eu assim a olhar para a água, eu vi, Edna, veio um peixe. Assim parecia uma enguia, parecia uma cobrinha, uma cobrinha pequena. Sim. Mais ou menos isto. Ele vem assim, mas eu olhava para a cabeça daquele animal, parecia que tinha um sorriso, parecia uma coisa estranha. Ele vem, chega à minha frente, fica assim à frente e começa a fazer piruetas. Dança, depois vira assim, olha para trás e Entra. E vai. Eu olho para outra, viste aquilo? Só nós as duas aqui. Viste aquilo? Se ela estava a dançar, aquilo é sereia, aquilo é sereia. Deus. E ficamos aqui. Aquilo começou a mexer comigo. Eu, a partir daí comecei a ficar, mas mesmo assim, tentei alertar, perguntar alguma coisa. Não, isto é normal e não sei o quê, não é nada, ninguém viu, só tu é que viste, são coisas da tua cabeça. Tá bom, passou. Saímos dali e fomos para outro sítio. Onde tínhamos que atravessar um rio. Todo mundo ficou, só fui eu e esse rapaz, o miúdo. Fomos atravessando, eu fui entrando no rio, eu não sabia exatamente o que eu ia fazer, ele só dizia, acompanha-me, temos que ir buscar não sei o que lá à frente. Eu obedecia tudo, mas eu também dizia a Deus, eu estou aí, mas se tiver alguma coisa de errado, Deus, tenha misericórdia de mim, perdoa-me, guarda, livra, não permita que nenhum mal me aconteça. Chegou uma altura que a água já estava por aqui. Eu tinha que atravessar, tínhamos que ir para o outro lado, que depois fiquei a saber que daquele lado havia um altar onde eles me queriam sacrificar. Nosso Deus é fiel. Tinha um altar do outro lado. Chegou uma altura que eu já não pude mais avançar. Eles não resistiram, porque eu ia em oração. Eles disseram, para, ela não pode avançar mais. Ela não pode ir mais, tem que ficar aqui. Para. Eu parei aí. Ele foi, subiu, foi lá e disse, quando voltou, disse, Ana, está ocupado, ela não pode chegar lá, ela não pode ir lá. Mas não dá. E eu fiquei assim, mas não pode. Então viemos até aqui, agora diz que não pode, que não dá. O que é que se passa? Mas pronto, saí daí, agradeci a Deus, mas depois fui para casa. E eu comecei a ver, disse, não, alguma coisa está certa. Não, sonhei, tive um sonho. Eu tenho um sonho e vejo o meu pastor, o reverendo na altura. Quer dizer, a imagem, Deus usou a imagem do reverendo. Sim. Ele vem, eu estava em frente a um prédio, um edifício todo de vidro. E ele vem assim, eu me encontro, o menino entra e diz, fica aqui à minha espera. Ele vai, sobe. Eu fico aí na porta à espera, ele diz, não sai daqui, eu fico ali plantão. E nesse momento vem um pastor e estende a mão e diz, vem. E eu olhei para ele e disse, mandaram-me ficar aqui, eu não posso sair. E ele diz, vem. E eu assim, olhar para ele, não disse nada. A terceira vez, quando ele disse, vem, eu olhei para dentro, como quem diz, dividida. Sim. E quando eu viro, ele já não estava, foi embora. Eu acordo. Eu comecei a orar, o que é que isso quer dizer? O que é que isso significa? O que é que isso significa? E Deus começa a me dizer, você estás-me a negar. E Deus me faz saber que aquela presença não era o pastor, mas era a presença dele. E que eu estava a negar a Cristo, estava por um caminho que eu não devia, um caminho de perdição. Estava a ser manipulada. Eu comecei a chorar, pedi perdão a Deus, pedi tanto perdão. Disse, Deus tem misericórdia de mim, chorei tanto naquele dia. Uau. Pedi perdão. E o que é que eles me diziam? Tentaram para me tirar da igreja. Falavam mal do pastor. Pastor isso, pastor aquilo. Tu não vês que ele faz isso, faz aquilo e tal. Para eu não ir mais à igreja, para não voltar à igreja. E eu não deixava de ir à igreja. Eu ia porque tinha que ouvir a palavra, eu gostava de ouvir a palavra. Eu ia, mas comecei a ter dúvida da pessoa, do pastor. Então ficava lá atrás e ficava a observar para ver se via alguma coisa daquilo que ele estava a dizer. Mas eu depois lembrava-me que foi Deus que me colocou nas mãos dele. Eu dizia, não, se Deus, seja lá quem ele for, se Deus colocou nas mãos dele, ele vai cuidar de mim. Sim. Ele vai cuidar de mim porque foi Deus que mandou. E se Deus mandou, ele vai ter que obedecer. Então eu vou ficar aqui. Ainda que ele queira me fazer mal, não vai fazer, porque Deus não vai permitir. Foi Deus. Eu sabia que foi Deus que me colocou nas mãos dele. Tanto é que no dia que quando eu aceitei Jesus, eu depois fui para o gabinete para falar com ele. E ele ficou assim a olhar para mim e perguntou, quem te trouxe aqui? Como é que vieste parar aqui? Eu disse, foi Deus.
Ficou assim a olhar para mim. Foi Deus. Foi Deus que trouxe aqui. Eu disse, conta-me como é que foi. E eu contei como é que fui lá parar. Uau. Ele ficou assim. E pronto. Passou aquela fase, eu orei, repreendi aquilo e afastei-me daquele grupo. Afastei-me, mas comecei a passar por muita perseguição. Muita perseguição. Sem falar que antes disso, antes de eu me afastar, ainda quando havia comunhão, eles foram lá em casa, na casa onde eu vivia, e consagraram a casa. Com ovos não sei de quê, que eu nem sei aquilo. Fizeram ali um ritual qualquer que eu não sabia. E aquilo era para eu me suicidar. Tanto é que a minha filha uma vez teve um sonho, ela disse, mãe, eu sonhei que tu te enforcaste naquela casa, estavas dentro de casa e te enforcaste. É o ritual, a coisa que eles fizeram ali. Sim. Levantaram o altar deles. O altar ali. Eu fui orando e Deus sempre me guardou, Deus sempre me deu direção. Até que um dia eu disse, Deus, eu fui ter com o meu pastor e disse, Deus, eu disse, pai, eu não quero mais pecar, mas eu estou a perder forças. Eu estou a perder forças, mas eu não quero mais recuar, eu não quero deixar Deus. Eu não quero recuar. E ele disse, uma chave que eu agarrei. E eu louvo a Deus pela vida do reverendo Domingos Sebastião. Agradeço por tudo que fez por mim, pela sua família. Deus abençoe a todos, fundo do coração. E ele disse, filha, não temas. O segredo é dizer, Deus ajuda. Eu peguei isso como uma chave. Deus ajuda. Eu agarrei isso como uma chave. Uau. E toda vez que eu estivesse a passar por dificuldades, a minha oração era essa. Antes de qualquer coisa, Deus ajuda. Depois é que vinha o resto, eu dizia sempre, Deus ajuda. E Deus permitiu que eu passasse esse período de perseguição desse grupo, sozinha, porque era o período... Nós às vezes reclamamos porque a igreja abandonou, todo mundo me abandonou, o pastor abandonou. Ninguém abandonou. É propósito de Deus. Sim. É preciso passarmos por isso, para ser Deus, para que seja Deus a forjar, a ensinar, a treinar. Faz parte do preparo. É. E eu tenho preparado, tenho dito sempre, os meus mentoriados, né, aquelas pessoas que eu tenho tentado a prestar mentoria, que eu tenho tentado a acompanhar na fé, os recém-convertidos, tentado a fazer esse trabalho, porque são gatilhos, são chaves que nós precisamos passar para eles suportarem. A igreja não tem tempo de cuidar um por um. De todo mundo. Todo mundo. É compreensível, não tem como. É verdade. O pastor não tem tempo, não tem como fazer isso. Mas então é preciso passarmos essas chaves. Porque isso vai ajudar. Quando não tiver o pastor, não tiver diaconisa, não tiver ninguém por perto, ele vai pegar nessas ferramentas e por si só, ou seja, ele e Deus, né? E vai conseguir caminhar. Sim. E eu agarrei-me a isso. Deus ajuda. Então, fui crescendo, fui me firmando na fé, já tinha baixado as águas e tal, até que fui em 2013, 2014, 2013, depois do casamento. Então, porque eu também só casei aos 40 anos, este também é outro assunto, mas pronto. É por causa dos altares da família. Mas casei aos 40 anos. E então, logo após o casamento, eu fui consagrada. Fui consagrada diaconisa e permaneci, graças a Deus. O inimigo fez de tudo para me tirar da presença de Deus. Apostou pesado, tentou me matar, tentaram de várias formas, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, tem me guardado. Só recuar ali no início da minha conversão, que é importante lembrar isso. E acho que isso também pode ser um gatilho para ajudar na fé de alguém. Sim. Eu, recém-convertida, ainda um mês ou 2 meses ainda de conversão, eu estava na livraria lá da igreja e comprei uns discos, Atos dos Apóstolos, né? Sim. Comprei um disco, aquilo eram filmes, uns DVDs. Sim. E eu comprei aquilo e levei para casa. Estava ansiosa, a história do Paulo, queria ouvir a história do Paulo. Então eu chego em casa rápido e disse, bem, vou pôr isso aí, vou tomar banho, vou comer, depois vou coisa. Mas o Espírito Santo disse, não, senta que eu quero falar contigo. Eu, como assim? Senta que eu vou falar contigo. Eu sentei, mas ansiosa, eu comecei já a rir. Sim. O Pai vai falar comigo, Deus vai falar comigo, vem aí coisa boa. Coisa boa. Eu, feliz da vida, fala, Pai, és-me aqui. Coloca o DVD que compraste. Eu ponho o filme, Atos dos Apóstolos. Lá começa a vir a história do Paulo, a conversão do Paulo, a trajetória do Paulo, quando Deus se converteu. O que Paulo passou, as perseguições na vida de Paulo, tudo isso Deus foi falando comigo. Eu assisti aquilo a chorar.
Meu Deus. Eu a chorar, a chorar. Eu disse, ei, cristianismo é isso. Ser cristão é isso. Sim. Eu a chorar. Eu disse, Deus. E ele disse, depois de tudo isso, quando terminou, ele perguntou, depois de tudo isso que viste, ainda queres me seguir? Edna, Ai, meu Deus. depois de tudo isso que viste, ainda queres me seguir? Eu chorei tanto. Eu disse, Deus. Foram 3 vezes. Na terceira vez eu respondi, sim, Deus, eu quero. Eu só te peço que não largues a minha mão. Nem um minuto. Segura a minha mão porque não vai ser fácil. Eu não vou resistir, Senhor. Eu dizia, enquanto ele perguntava, eu dizia, Deus, eu não vou conseguir, eu não vou resistir. Ele dizia, eu só me perguntava, não disse, vou te ajudar ou o que faço. Só disse, depois de tudo que viste, ainda queres me seguir? Queres me seguir? Eu disse, sim, Deus, eu quero. Eu quero, eu vou te seguir. Com lágrimas nos olhos, mas eu disse, eu quero, eu vou te seguir. Fechamos aí uma aliança. Fechamos aí uma aliança. Naquele dia fechou uma aliança. Mas eu ainda não sabia que estava a fechar aí uma aliança naquele dia. Eu não entendia, não tinha muito discernimento, mas estava a fechar aí, estava a selar aí uma aliança com Deus. E foi passando o tempo, e eu lembro-me que depois eu estava numa vigília de intercessão da provincial, que ali acontecia sempre aí no Golfo 2. E acho que quem estava a moderar ou estava à frente era o pastor Ernesto Cassoma. Okay. E às 3 da manhã, eu geralmente não participava das vigílias porque ficava sempre na sede, porque também tínhamos trabalhos na sede. Mas na igreja aqui embaixo. Mas naquele dia, todo mundo, eu também fui ali para o Golfo 2, para a vigília da intercessão geral da provincial. E eu fui para lá, então estava lá, e às 3 da manhã, Deus parou o culto e usou o pastor Ernesto Cassoma, e ele disse, olha, fica em silêncio agora, que Deus vai falar. Deus vai falar agora no teu coração. Ele quer dizer alguma coisa no teu coração. Tem uma palavra para ti. Fica em silêncio. E eu fechei os olhos, fiquei em silêncio, e Deus falou no meu coração, tu és minha, e eu sou teu, e ninguém vai tirar de mim. Uau. Naquele dia eu agradeci a Deus, me prostei no chão, agradeci. E automaticamente ele me fez lembrar no dia em que eu disse que ia seguir. Se Deus custa o que custar, eu vou te seguir. Vou te seguir. Depois de tudo isso, eu vou seguir, Deus. Custa o que custar, eu vou seguir. E Deus é fiel. Serva Edna, Deus tem me guardado. O diabo tentou fazer de tudo, até os dias de hoje. Sim. Mesmo na família, também aconteceu, porque o diabo é assim que trabalha. Ele mexe, ele junta, estão na nossa família, sim, na escola, sim, na igreja, porque na igreja eu tenho visto, ou estado a ouvir pessoas que dizem, mas isso não era para acontecer na igreja. Eu compreendo o que dizem, entendo perfeitamente. Só que nós temos que entender uma coisa, que o inimigo é infiltrado. Sim. Ele também está lá. A Bíblia diz que quando Deus falou com Jó, o diabo também passou. O diabo também, sim, passou e viu. Então, isto acontece, eles infiltram-se na igreja. E tem a parábola do trigo e joio. Exatamente. É verídico. E sempre que tivermos a passar por uma situação dentro da igreja, irmãos, lembrem-se, existe o trigo, existe o joio. Sim. Então, não podemos nos ater naquilo que está acontecendo, mas lembrar sempre que Deus é fiel. E no tempo certo, Deus vai fazer essa separação. Essa separação. E o bem sempre vence. Sempre vence. Não vamos desanimar. Tudo que a tia passou, tia Mônia, tudo que a tia... Mas tudo, por quê? Hoje a serva Edna está nessa cadeira e ele disse, minha filha, os mesmos riscos que tem o altar da igreja são os mesmos riscos que tem essa cadeira. Essa cadeira é um altar. Sem dúvida. É considerado um altar no mundo espiritual, é o teu ministério. Então, ao sentar aqui, eu hoje agradeço por tudo que eu passei, tia Mônia. Tudo que eu passei ainda passo sem exceção. Porque tudo fazia parte para estar aqui. Tia Mônia contou, lembrou lá atrás o processo que passou naquela igreja onde foi infiltrada. Deus autorizou. Por isso, o Espírito Santo falava sempre contigo dentro do teu coração. Alguma coisa que o discernimento do Espírito te fazia entender que, aqui falta alguma coisa para encaixar. E o Espírito Santo te levava a orar por cima da oração deles. Eu digo porque já passei por isso é que eu estou a dizer, que tudo que eu passei,
é para esta cadeira, para eu ouvir testemunho. E volta e meia eu falo, tia Mônica, não tem como ter um programa de ouvir testemunho sem ter testemunhos. Existem pessoas que se sentam nesta cadeira, que falam, contam histórias que em 100% eu tenho 10%, já vivi 20% da história dela. Então eu compreendo ela. Eu não sabia que Deus iria me dar um projeto, um programa Pode Fé, mas Deus já sabia. Já sabia. E era necessário aquela caminhada, aquele processo, aqueles desertos para eu entender a minha missão. Então a tia quando disse que entrava e tinha banhos e na congregação lá antiga, onde ia, mas mesmo assim o Espírito Santo levava a orar. Já aconteceu comigo, tia. Aconteceu comigo. Aquilo, na verdade, não era uma, quer dizer, era uma casa, né? Uma casa normal, não era exatamente uma igreja. Um ajuntamento. Mas era ali, exatamente, era ali onde a seita Sim. Se reunia. formou, se fazerem passar por denominações, por igrejas, e acontece muito isso. Alguns curandeiros, alguns quimbandeiros, alguns bruxos, feiticeiros, que estão a abrir igrejas, principalmente igrejas proféticas, porque Exatamente. o povo agora quer muito já. O Deus falou o quê? Sonhaste o quê? É verdade. Tens uma resposta para mim? Não, você pode orar. Você também pode jejuar, porque Deus fala. É verdade. E eu confirmo que Deus fala assim como falou com a tia Mônica. Comigo não foi diferente. Amém. Eu, na altura, me lembro que eu gostava de cartomante, horóscopos. Horóscopo. Eu gostava de horóscopo. Na altura, na Rádio Luanda, eu não saía de casa sem ouvir. Não, o Paulo Miranda lá falar do horóscopo, como é que vai ser o dia. Eu disse, eu tenho que saber como é que vai ser o meu dia. Lá subi de nível, saí da Rádio Luanda, já ia para o YouTube. Para ver o que vão falar sobre as cartas, sobre como é que vai ser o meu mês. Eu era viciada nisso. Precisei passar por este processo, tia Mônica. Até que um dia, quando eu vim aqui em Angola, distribuindo aquelas cartinhas, aqueles cartazes. Ah, você que quer saber como é que está a tua luz, como é que está a tua sorte. Eu disse, aqui em Angola já tem. Os meus olhos saíram da cara. É pecado. É pecado. pecado. Mas eu precisei passar naquele processo. E eu me lembro que vendo aquele papel, os meus olhos saem da cara, eu fiquei entusiasmada porque iria estar a cara com uma cartomante, não é isso que eles falam, porque é horóscopo. E lá eu fui à procura. Tia Mônica, eu me lembro como se fosse hoje. Cada degrau que eu subia até chegar naquele lugar, o Espírito Santo também me fez orar. Eu não sei, não se explica. Só quem vive, quem tem comunhão com o Espírito Santo, quem o Espírito Santo visita de verdade, vai sentir isso. É verdade. Eu subi e disse, Senhor, em nome de Jesus, eu não sei o que me espera, mas pelo poder que é no nome de Jesus, Senhor Jesus, me proteja, porque eu era da igreja. A minha mãe nos levou à igreja, mas não existia ainda a comunhão com o Espírito Santo, eu não conhecia ainda o Espírito Santo. Mas eu subia e o Espírito Santo me fazia orar. Senhor, toda a energia negativa desse lugar, eu repreendo em nome de Jesus até chegar no recinto de Mônica. Então Deus nos protege. É verdade. Quem Deus escolhe, Deus protege. E precisamos passar por determinados lugares, determinadas situações, seremos conectadas com determinadas pessoas para hoje gerar testemunho. A tia Mônica está a testemunhar aqui. Eu estou a falar uma parte minha que eu passei. Então, quem está lá do outro lado vai prestar mais atenção. É verdade. Vai investir mais na comunhão com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo fala. E a palavra de Deus diz, né? O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Porque tem momentos que nós não sabemos o que orar. É verdade. Tem momentos que nós estamos cansadas. Senhor, hoje vou orar o quê? Já orei muito. Já orei de dinheiro, já orei de carro, já orei de marido, já orei de tudo. Hoje vou orar o quê? Não sabemos o que orar. É verdade. Mas Nem como começar sequer. Mas o Espírito Santo que intercede por nós, ele vem e ora por nós. Coloca as palavras na nossa boca. Nós não entendemos, mas nós oramos porque Deus é Deus da nossa vida. Em nome de Jesus Cristo. Testemunho que está a impactar a minha vida e sei que vai impactar a tua. Porque o Espírito Santo manda e nós, como sempre, só obedecemos. Tia Mônica falou bem rapidinho que também houve um altar na tua vida sentimental, no teu casamento. Como é que conseguiu quebrar esse altar? Foi entrega. Santidade. Eu lembrei, primeiro foi a forma como eu identifiquei. Uau.
eu identifiquei esse altar depois da minha conversão, porque eu lembro-me que enquanto jovem ainda, devia ter para aí 22 anos, uma pessoa da minha família, um familiar meu, muito próximo, e até mais nova que eu, olhou para mim e disse: Mônia, tu nunca vais casar. Meu Deus. Tu vais ser como uma lavra de mandioca, que cada um vai chegar, vai tirar o seu pedaço de mandioca e vai embora. Está a perceber isso? Espírito de prostituição. Ei, Quer dizer, eu seria a galinha dos ovos dourados da família. tipo uma baliza de futebol. Sim. Vai ser como uma lavra. Cada um chega, tira a sua mandioca, vai. E eu ouvi aquilo, eu disse: mas essa miúda está a dizer isso, não sabe o que diz. Não era cristã na altura, não tive discernimento. Mas quando me converti, depois dali, foi quando o Espírito Santo me fez lembrar isso. Eu disse: então está aí. O problema está aqui. E eu comecei a fazer uma análise na família, comecei a ver. Minha irmã mais velha não casou, as minhas irmãs mais velhas não casaram, meus irmãos não casaram, minha mãe não casou. E comecei a buscar o histórico da família e percebi que havia ali um problema. Então foi ali que eu me levantei e comecei a orar. Comecei a quebrar. Quando eu quebrei isso, eu casei. Nem os meus sobrinhos casavam. Quando eu quebrei, eu casei, os meus sobrinhos também começaram a casar. Glória a Deus. Outros casamentos estão aí a vir. E eu lembro que os meus sobrinhos, quando chegou a altura de casarem, todo mundo vinha pedir a Mônia para casar. Eu, por acaso, não tinha me apercebido disso. Quer dizer, já tínhamos esquecido. Uau. E alguém perguntou: mas todo mundo, Mônia, todo mundo só quer a Mônia como madrinha, não tem mais ninguém para ser madrinha? E disseram: não, a tia Mônia é a única casada na família. Foi aí que eu despertei. Foi aí que eu disse: meu Deus. E aí o Espírito Santo me fez lembrar, eu disse: meu Deus, olha só. Eu fui mesmo para quebrar. Quebrei e meus sobrinhos começaram a casar a partir daí. Meu Deus. Mas para casar, antes de casar, tem uma história de um relacionamento antes do casamento que eu também não quero falar porque envolve pessoas que estão num processo. Eu tenho tentado orar para a conversão dessas pessoas que estão num processo, e então acho que não é o momento de tocar nesta parte. Eu tenho estado ainda a orar para essas pessoas, mas passei mal. Pessoas que lhe feriram muito. Muito, mas foi com um propósito, Edna. Deus me fez passar naquela família, naquela casa com um propósito. Eu dizia: eu estou aqui, eu ainda não tinha aceito Jesus, não tinha me convertido ainda. Mas o Espírito Santo já falava comigo e eu dizia: eu estou aqui com um propósito de Deus. Eu dizia: eu não estou aqui por acaso. Quando fizesse alguma coisa, eu dizia: eu não estou aqui por acaso. Meu Deus. Estou aqui com um propósito de Deus. Deus tem um propósito na minha vida aqui nesta família, na vossa casa. Quando eu me for embora, eu vou na hora de Deus, mas saibam que eu tenho um propósito na vossa família. E dito e certo, quando eu saí desta casa, saí desta família, eu fui orando para que Deus levantasse um atalaia, e Deus levantou. Louvo a Deus por isso, glorifico a Deus por isso hoje. Deus levantou uma pessoa naquela família, levantou uma atalaia naquela família. E eu louvo a Deus por isso, estou feliz por isso. E sou muito querida, hoje sou muito querida naquela família. Meu Deus. Eu sou muito querida naquela família. Dou-me com todo mundo, só não há aquela aproximação, porque Deus disse: não traga de volta aquilo que eu tirei para a tua vida, na tua vida. Não traga de volta. Não tem aquela intimidade, aquela aproximação, mas falamos, ligam, tudo bem, quando nos encontramos é aquela coisa, tudo bem, abraço. Estão perdoados e a vida segue. Quer dizer que era um complô familiar. Não só o cônjuge, mas era um complô familiar. Exato. Antes do casamento eu passei por outras situações. Eu tive a minha filha na véspera do casamento, antes do casamento. Já estava para me casar, antes de eu ter do casamento, né? Que eu estou. Morreu, o noivo morreu. Eu não entendi o porquê. Não entendia porquê, já era por causa do altar. Prestes a casar, morreu o noivo. Depois tive um relacionamento que também foi uma confusão. Até chegar ao casamento passei por mas a vida segue. E Deus é bom. Deus é maravilhoso. Deus é tremendo. Isso é muito profundo, tia Mônia, porque as pessoas, talvez, quem não entende, altares banaliza. Isso é muito sério. Banaliza o altar. E vamos deixar aqui bem patente que quando existe um altar na vida de alguém,
esse altar estimula tudo, manipula. E vai até nas gerações. Exatamente até nas gerações. Uhum. E isso atinge até os nossos parceiros e vice-versa. Sem Quando dúvida. tem altares na Sem vida do dúvida. nosso marido e na nossa vida. Sim, e mesmo no casamento, o casamento não foi não fácil, eu está cheio de Exatamente. Porque curvas e contra curvas, tem- altos e- e baixos, cheio de confusão, problemas. E tem uma situação que é assim, que funciona, porque eu entendo muito bem também de altares. Eles decretam que você não vai conseguir. Eles decretam que você não pode. E eles ficam relaxados, porque há decretos e há decretos. Ela não vai ponto final. Fazem pactos familiares, hereditários. Mas só que quando você é levantada por Deus e tens uma vida de oração, quebrantamento, jejum, consagração, quer queira, quer não, esse altar vai ter que ser destruído. Vai. E olha que tia Mônia, eu casei há 1 ano. Esse anel entrou no meu dedo há 1 ano. E eu vivo com meu marido há quase 20 anos. Meu Deus, que luta. E no preparo, quando Deus disse que eu ia casar, ao mesmo luta. tempo, é uma luta tremenda. Ao mesmo tempo, Deus me orienta que eu tinha que fazer um jejum de 21 dias. Ele gosta muito que eu faça esse jejum. De 21 dias eu faço, começo. Com as coisas já bem alinhavadas para poder casar. No processo do jejum de 21 dias, cai o altar, a resistência, porque eu nem sequer sabia que existia um altar decretado que eu não podia casar. A tia Mônia, alguém apareceu, o altar existia, alguém apareceu e lhe disse, assim em parábola. Sim. Uhum. Mas a mim, Ele estava a Deus... decretar. Exatamente. Deus me mostra, por isso ele me manda fazer o jejum de 21 dias. Porque as coisas podiam estar aí alinhadas, mas no meio alguma coisa iria acontecer se eu não me posicionasse. Exatamente. Para orar e jejuar 21 dias, aquele altar caiu. Eu precisei orar, estar firme, e o altar cai. Quase ao fechar os 21 dias de jejum. E quando eu termino o jejum de 21 dias, Satanás aparece para mim e me diz, nós estamos furiosos contigo. Então, isso é uma guerra, não uma brincadeira. Há casamentos e há casamentos. Assim como há ventres e há ventres de É amor. verdade, é verdade. Satanás disse, nós estamos furiosos contigo. E depois do casamento, algumas pessoas pensam que as lutas, as guerras terminam. Termina nunca. Eles continuam unidos. Há aquelas reclamações, espíritos de reclamação, porque esse pacto foi feito com os antepassados. Exatamente. Avô, bisavô, trisavós, são espíritos que eles vão reclamar, como assim ela não é nossa? Como assim esse pacto foi desfeito? Como assim ela casou? Eles se unem de novo, isso é um assunto muito sério, minhas irmãs. É um assunto muito sério. Eles se unem de novo, já que ela casou, ele casaram, então nós vamos lutar, vamos nos unir para frustrar, Para frustrar, exatamente, é verdade. para confundir, É. para criar problemas. É assim que funciona. Por isso é que muitas vezes dizem, ai, eu quando não casava não vivia essas lutas todas. Eu quando não casava não Não tem enfrentava noção. essas lutas todas. Se o teu casamento é o casamento do propósito, se o teu casamento lá atrás foi decretado que não iria acontecer, então as artimanhas são essas. Exatamente. Por isso é que a luta continua. A luta começa antes e a luta continua durante e depois do casamento e não pode parar. Porque o altar suicida, manipula o comportamento até do teu marido, Sem dúvida. da tua mulher. Tem situações... É verdade. É. É verdade. Quando eles não conseguem mexer em nós, eles vão atacar nos filhos ou no cônjuge. Sim, sim. Meu marido, quando eu casei, ele era cristão. Meu Deus. Desviou-se. Meu Deus. Desviou-se. Ai. Mas isso tudo porque também teve envolvimento familiar. Eles mexeram ali. Eles trabalham em comunhão. É. E eu lembro-me que outro altar, quer dizer, a minha família é uma família de muitos altares. Que é que os homens, todos os homens da minha família morreram. Os irmãos, todos os meus irmãos. Nós éramos 9, 4 meninas e 5 rapazes. Os 5 rapazes, foi a menina mais velha, morreu. E os 5 rapazes todos morreram. E no último, o rapaz que era o mais novo, caçou. Fomos ao funeral. Eu estava visível, estava batida, já estava triste, estava passada já com toda aquela situação. Fomos ao funeral, mas eu disse, Deus, eu não vou falar. Vou ficar quieta, não quero me envolver, vou ficar quieta no meu canto. Porque
Eu sou ovelha negra, aquela onde chegou, então Sim. eu não quero criar conflitos, não quero nada, vou ficar quietinha no meu canto. Fomos ao funeral, eu até fui sozinha no meu carro. Sozinha. Fomos ao funeral, estávamos lá no funeral, então, depois de fazer aquela cerimônia, perguntaram, alguém quer falar alguma coisa? Estava todo mundo calado. Eu já tinha dito, senhora, eu não vou falar nada, eu vou ficar quieta, vou ficar no meu canto. Alguém quer falar alguma coisa? Eu a dizer, não quero falar, de repente, parecia que alguém empurrou-me para o meio e comecei a pregar. Meu Deus. Comecei a pregar, eu a pregar ali no cemitério, preguei. Quando parei, eu disse, meu Deus, o que é que eu fiz? Eu sabia que aquilo, eu olhei para as caras, as pessoas a reclamar, mas aqui é sítio para falar essas coisas, aqui é sítio, não sei o quê. Eu só sei que eu saí primeiro do cemitério, saí primeiro daquele lugar, porque eu disse, bem, aqui deixa-me preparar, porque se eu sair com eles, sairmos juntos, vou levar nas orelhas. Sim, então, para evitar sim. isso, eu vou sair sozinha, vou sair primeiro. Sim. Eu saio, eu só sei que quando eu cheguei no sítio, lá em casa, minha família já estava lá sentada, já estavam reunidos à minha espera. Deus. Como fizeram, como passaram, não sei. Só sei que quando eu cheguei, eles já estavam lá primeiro que eu, chegaram primeiro que eu, e já tinham reunido, só estavam à minha espera. Eu lá fora sentada, pensando, devem estar a chegar, afinal nós já estávamos lá, lá dentro, já, chame a Mônia, eu entro, tremer. Olha, assim já estavam todo mundo sentado. E a minha tia mais velha, que era a tia que tinha o controle da família, a partir de hoje, a partir de agora, todo mundo, cada um com a sua casa, seus filhos, maridos, netos, todo mundo vai contribuir. Vamos ter aqui uma caixa só para doenças graves e mortes. Meu Deus. Eu disse, Deus, isso é grave. O meu marido não está cá. Me dá sabedoria, Deus, o que é que eu faço? E o Senhor disse, é exatamente isso que vais dizer. E Deus foi colocando as palavras na minha boca. Vais dizer que o teu marido não está cá. A tua filha tem a casa dela, que tu não podes pagar pela casa dela, nem porque ela também tem o marido dela. Eu disse, Deus, obrigada, porque eu tremia, eu não sabia o que dizer. Passaram, Mônia, quanto é que vamos contribuir? Eu disse, tia, eu não sei, eu já encontrei a reunião, aqui tem tios mais velhos, até nem só a irmã mais velha também entre os meus irmãos. Passou, foi outra vez, voltou de novo. Mônia, diz então, vais contribuir ou não vais? E eu, tia, eu não posso contribuir, não posso dizer se vou contribuir ou não, porque meu marido não está cá. Não posso falar por ele, eu tenho um marido, ele é o líder em casa. A minha filha não está aqui, ela tem o marido dela também, e quem contribui por ela e pelos filhos é ela e o marido. Então, eu vou reunir primeiro com a minha casa, e só depois é que eu vou dar uma resposta. Então se for assim, acabou, não vamos fazer mais, acabou. Yes. Era a tua semente que eles queriam. Fechava a minha casa. Sim. Eles simulam muito isso. Por isso que o óbito me apanha muito. Tenham atenção. Então, se for assim, acabou, não vai ter mais coisa. Eu disse, não, eu não pode acabar só por causa de uma pessoa. Se eu não fizer, se é para benefício da família, para que seja, avança, mas não pode beneficiar. Não vai ter mais. Acabou. E a partir de agora, o próximo que morrer, não contem mais comigo. Meu Deus. 6 meses depois, a próxima a morrer foi ela. Jesus. Ai, meu Deus. Parece brincadeira isto que eu estou a dizer. Deus é testemunha disso. 6 meses, depois ou menos de 6 meses. A próxima, quer dizer, eu já sabia que haveria um próximo, porque estavam a morrer assim uns atrás do outro, a morrer. Eu disse, o próximo que morrer já não contem comigo, cada um vai se virar sozinho, cada um vai fazer não sei o quê. 6 meses ou menos de 6 meses, depois a próxima a morrer foi ela. Fiquei muito triste realmente, porque era a tia da parte do pai mais próxima, era a tia que nós tínhamos ali como uma comandante na família. Mas, enfim. Isso é muito profundo, tia Moninha. Enquanto a tia Moninha fala, Deus está me fazer lembrar algo que ele disse que era para eu não participar. Isso foi bem recente na minha família. Ele disse, tu não vais e nem vais dar dinheiro para contribuir. Meu Deus, obrigado Espírito Santo. Estamos em pleno programa, mas é necessário agradecer a Deus o quanto Ele é bom. Deus é bom, é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Deus não permitiu. Deus não permitiu. Deus tem... Cuidado com as contribuições nos óbitos. Temos que ter discernimento. Meu Deus. Temos que ter discernimento, ter muita atenção. E há muitas famílias que fazem isso. Sim. Que têm contas
só para doenças. Por que não é para casamentos, para Sim, coisas... sim. Tem que ser só para doenças graves e Doenças, mortes. sim. Porque quando nós estamos a fazer isso, já estamos a decretar que vai haver, estamos a aceitar que Sim, tem que haver. Sim, a profetizar que tem que morrer. Sim, estamos a decretar, já estamos a abrir as portas para isso. Tem que morrer alguém. Porque se já estamos a contribuir, é porque Sim, tem que temos que morrer usar. alguém, tem que usar. Querendo ou não, tem que usar aquele dinheiro. Agora imagina, a minha casa, eu contribuir a minha casa, marido, filhos, netos, genros, todo, quer dizer, se tivesse, eu estava a entregar a minha casa. Toda a família. Fechava a casa. É verdade. Então temos que ter verdade. discernimento lá em casa, quem tem esses altares na família, quem tem esses pactos na família. Isto é uma aliança, isso não é simplesmente uma contribuição. Isto é uma aliança e nós estamos a pagar, não sabes, estás a contribuir, estás a dar o dinheiro e nunca sabes para que estás a dar esse dinheiro E exatamente. dinheiro é sangue. Porque o diabo é astuto. E muitas vezes muitos familiares nossos estão nisso, nem sabem o que isso quer dizer, o que isso significa. Estão numa inocência, mas isso tem consequências gravíssimas. Estão a dar seguimento naquilo que encontraram. Exatamente. Os bisavós, trisavós faziam, os avós, os pais faziam e estão a fazer. Exatamente. Por isso é que nós falamos dos pactos conscientes e inconscientes. Inconscientes. Não é regra, é regime, sempre foi assim. E temos mesmo que ter muito cuidado porque Satanás vai inovando algumas coisas. Mas só que pessoas que têm comunhão com Deus, Deus aciona antecipadamente para que você não caia neste mesmo erro. Eles são capazes de ceifar vidas, hein, para criar ajuntamentos e para que nesses ajuntamentos de óbito eles tenham a pessoa que eles querem ceifar, que eles querem matar. Eu sei que isso vai levantar polêmica, as pessoas vão questionar e vão dizer que está a separar famílias e vai trazer uma série de coisas, mas o meu objetivo aqui é alertar as pessoas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vamos ter atenção a esses altares, a esses pactos, essas alianças que estamos a fazer. Muitas vezes inconscientemente, mas estamos a ver que está acontecendo muitas mortes na família, não estamos a perceber o que é que está acontecendo, o porquê, de onde é que isto vem. Isso é espiritual. Sim. As coisas espirituais discernem-se no espírito. Quem não é espiritual não vai perceber isto. Não Se vai. eu não tivesse discernimento naquela altura, eu estaria a contribuir, estaria a fazer isso. Sim. E só para ver que a existência estava ali, Mônia. Sim. Girava em torno da Mônia. Sim. Era o meu nome que estava ali. E não tinha razão de ser, porque eu tenho irmãs mais velhas, eu tinha uma irmã mais velha, tinha os tios que estavam ali mais velhos que podiam decidir, Sim. mas esperavam uma resposta minha. Provavelmente não, e eu sei que é isso, no mundo espiritual, na família, já me tinham elegido como alguém Atalaia. para fazer alguma coisa, para ser... É tanta coisa que se passássemos aqui o dia não ia dar para contar tudo. Tanto livramento, tanta coisa que Deus fez, e não dá para alertar tudo, mas se calhar uma outra oportunidade, um outro dia. Mas eu deixo aqui essas chaves, atenção com as contribuições para mortes, essas caixas que as famílias fazem para mortes e doenças graves, atenção a isso. Quero também aqui alertar os líderes, né, das igrejas, da igreja, líderes de grupos, né, de intercessão e outros. Os recém-convertidos precisam de uma atenção especial. Se não tiverem isso, podem ficar pelo caminho. Sim. Ou podem até estar ali anos e anos na igreja e não crescerem. Então, não dá para acompanharmos todos um por um, porque são muitos realmente e não tem como fazer isso. Mas é preciso para além de ter a pregação, ter ensino. Sim, e nesses cultos de ensino, ir largando gatilhos, deixar chaves. Ir largando as chaves. Por exemplo, esta que o meu pastor deixou, dizer Deus ajuda-me. Isto foi uma chave que eu agarrei, como recém-convertida. É segredo, é muito forte isso, Deus ajuda-me. Parece nada, parece uma coisa insignificante, mas é uma palavra muito forte. Isso é uma chave. Deus ajuda-me. Sim. Ajuda. E orar para tudo. Estar sempre em oração. Aprender a buscar Deus, não depender do líder. Se o líder não está, você não consegue fazer nada. Sim. Não consegue orar. Por isso... Ensinar. Por isso daí que Deus fala que... E falei aquela hora, vou repetir, que nós devemos entrar no quarto. Quando Ele manda entrar no quarto, é o quê? Antes de qualquer coisa, qualquer líder, nós temos comunhão com Ele. Exatamente. Porque veio a tia Mônia, antes de começar a ir à igreja, começou a se questionar sobre Deus. Exato. Que faltava alguma coisa, um vazio. E quem preencheu esse teu vazio é Deus. É Deus, foi Deus. Quem revelou primeiramente aonde iria congregar foi Deus. Foi Deus, foi Deus. Quer dizer, se você tem comunhão com Deus, aquela palavra que muitas vezes você quer que
o líder, o pastor fala, Deus vai suprir, vai falar. É necessário mesmo que nós tenhamos principalmente comunhão com Deus. E a tia Mônia falou e falou muito bem. Precisa-se ter discipulado na igreja, o acompanhamento, o ensino. Não é só mata-mata, quebra-quebra. Abençoa, abençoa. A verdadeira palavra, e esta palavra verdadeira, palavra rema, em trazer chaves. Alguma coisa vai vir na tua mente, não ouvi ali. Que nem Exato. muitas vezes aqui no podcast, no Pod Fé. Exatamente. Vem sempre uma palavra que me vem. Ai, aquela pastora falou assim. Ai, aquele pastor falou isso. Então é necessário nós carregarmos a verdadeira palavra, a verdadeira essência. E voltando no assunto das contribuições de um óbito de doença e Sim, de óbito, mortes, exato. Deus está dizendo que pessoas que fazem isso, famílias que fazem isso, elas estão a alimentar um portal. Quer dizer, na família deles tem sempre um portal aberto, porque portais são para ser fechados, Exatamente. principalmente malignos. Exatamente. É um alimento a portais. Cada pessoa que contribui esse dinheiro é como se na sua casa abrisse um portal, que a qualquer momento sairia uma mão daí e puxava. Qualquer momento ia acontecer alguma coisa. Pessoas que voltam e meia estão doentes. Todos os meses tem doença, tem enfermidade em casa, todos os meses tem alguma coisa. Verdade. Então, muito cuidado. Há pactos conscientes e há pactos inconscientes. É verdade. Não precisamos nos cortar sangue, não precisas. Não precisas ir a correr, mas estás a fazer pactos inconscientes com alguma coisa tua que você entrega. Dinheiro é sangue. Cuidado aonde você coloca o teu dinheiro, principalmente em óbitos. E mais uma vez eu agradeço ao Espírito Santo por me livrar de algo que aconteceu o próximo mês. Sei que me falaram mal e tudo mais, mas eu já não ligo isso. É algo familiar mesmo que eu estou a falar. O Espírito Santo não permitiu que eu fosse, não permitiu que eu me envolvesse, não permitiu que eu contribuísse. Mas eu chorei para esta pessoa, que também foi uma tia minha. Serva Edna, eu só aqui contar só aqui uma coisa. Eu, dos meus irmãos todos que foram morrendo, houve um deles que eu não consegui ir ao funeral. Deus não permitiu. Deus não permitiu. Aliás, o meu irmão gêmeo, eu sou gêmea, Uau. com um rapaz. Quando morreu o meu irmão gêmeo, eu não consegui ir ao funeral. Deus não permitiu. Meu Deus. Eu tentei insistir, Deus me pôs doente. Eu disse, Deus, eu tenho que ir, porque é meu irmão gêmeo. Se eu não for, primeiro porque não tem como. Eu não vou me sentir bem. Por outra, a minha família não sei como é que eles vão ficar, Não como é que eles vão sim, ver, sim. que vão pensar. Depois disso, eu não sabia, eu dizia, Deus, deixa-me ir. Nem que for só para ficar um bocadinho e voltar. Comecei eu a orar e a me preparar. De repente comecei a sentir uma dor de cabeça, uma dor, porque eu não conseguia, as pernas batiam, eu não conseguia. Não fui. Não Meu consegui ir ao Deus. funeral, não Sim. fui. Deus não permitiu, o Espírito Santo não permitiu que eu fosse ao Sim. funeral. Sim. Às vezes estão a dizer, mas isso não é de Deus, só para as famílias. Eu lembrei, e naquele momento, o que é que Deus me trouxe? Uma passagem bíblica de Isaqueu. Acho que é Isaqueu, quando morreu a esposa, que Deus lhe disse, não chora. Sim. E tem coisas assim na Deus Bíblia. faz isso. Eu não fui, porque Deus não permitiu. E meu irmão gêmeo. É verdade. Eu chorei, doeu-me tanto, mas Deus disse, não vá. Talvez para me proteger. O mundo espiritual é assim, eles criam artimanha, podem juntar milhares de pessoas, mas tem um alvo. Podem inventar qualquer tipo de sentada, mas tem um alvo, tem alguém que eles querem atingir. Estamos bem na reta final, que é bom durar pouco. Tia Mônia, como é que foi se desapegar da fama, se desapegar das câmeras, sair deste mundo? Porque a palavra de Deus diz, não vos conformeis com este mundo. Quem tiver que vir a mim, negue-se a si mesmo. Como é que foi se desapegar das câmeras? Não foi fácil, confesso que não foi fácil. Eu lembro-me que eu quando pensei, Deus falou comigo. Quando chegou a hora de largar, ou seja, quando eu me converti, aquele primeiro amor, aquele temor, eu queria deixar logo. Eu queria largar, eu vou deixar, Deus, eu vou deixar, me ajuda, mas eu não podia deixar porque eu tinha um contrato de exclusividade, né?
e tinha que terminar aquele período. Que se eu quebrasse, Sim, se eu multas e rescindisse o tudo mais. contrato, teria multas Sim. naquele período. Então, fui orando a Deus, eu disse, Deus, eu não quero mais, agora eu tenho medo. Sabe, Edna, eu quando me converti, eu fiquei um tempo sem assistir o Conversas no Quintal. Eu tinha medo. Uou. Eu tinha medo de me corromper, quer dizer, tivesse alguma coisa, Sim. pode parecer assim uma coisa absurda, né? Evitou. Mas Sim. recém-convertida, com medo de recuar, eu assim, será que é pecado? Porque eu via antigamente muita gente dizia, vê televisão, não sei o quê. E eu ficava assim, meu Deus, será que é pecado? Será que aí tem alguma coisa de pecado? Então, eu ficava com receio, mas depois eu comecei a pensar, não, se Deus me deixou lá até aqui, porque eu fui orando e Deus passei, Deus disse, não, permanece. Sim. No tempo certo vais sair. Então, quando eu lembrava dessas palavras, fui me sentindo mais confortável. Sim, Então, eu disse, sim. não, se Deus diz para eu ficar, então quer dizer que Ele está no controle. Tenha pecado ou não, Ele está no controle, então está tudo bem. Uau. Porque Ele está aqui, Ele está no controle. Então, fui orando a Deus para quando chegar, para me preparar, que me preparasse quando chegar o momento para eu sair sem Sim, sim, deixar, sem olhar para trás. Não Sim. queria viver, não queria virar a mulher, a esposa de Ló, né? Virar estátua. Exatamente. Então, fui orando a Deus quando chegar o momento de terminar, para eu sair, que eu possa sair sem olhar para trás. E realmente Deus fez isso. Só que nós fomos gravando, nos últimos tempos aquilo foi reduzindo a intensidade, já com muita dificuldade. Eu lembro-me que o último episódio que nós gravamos, ou tentámos gravar, na verdade não gravamos, tentámos gravar, era um episódio que um dos atores fazia diabo, estava fantasiado de diabo, de Satanás. E ele fazia, evocava, quer dizer, aquilo parecia uma simples cena, Sim. mas na verdade estava a evocar. Sim, sim. E como eu já era cristã, já tinha recebido o guião, já sabia o que era aquilo, já tinha discernimento, tinha já uma certa maturidade, dias antes eu já entrei em batalha e comecei já a quebrar, já fui para o set, já em jejum. Uau. Fui já a quebrar aquilo, a destruir tudo aquilo, para Deus não permitir. E Deus mostra à noite uma das atrizes que estaria lá no set, que estaria endemoniada porque ela ia levar um colar. Meu Deus. Tinha um colar e aquele colar tinha demônios naquele colar. Deus mostrou. E eu fui orando e realmente Deus confirmou. Quando chegou na hora da gravação no set, a atriz manifestou. Manifestou ali no set, caiu. Tá ali, tá vendo um homem grande, tá vindo, eu tô a ver, tá ali. Ninguém podia chegar perto, eu era a única pessoa que ela podia chegar perto. Ninguém podia chegar. Ela podia, todo mundo chegasse perto. Não, tá aí, tá vindo buscar, tá vindo. Eu disse, sai, afasta, deixa lá. Cheguei lá, em nome de Jesus, sai. Jesus. Repreendi. Não foi preciso orar, fazer aquela oração espalhafatosa, não. Autoridade. Só estendi a mão. Em nome de Jesus, sai dela. Saiu. Todo mundo ficou assim. Mas aquilo foi tão sério, tão real, que as pessoas sentiram a presença. Eu estava tão arrepiada no set. O pessoal que estava ali na gravação, todo mundo disse, estou arrepiada. Aquilo foi forte, foi mesmo um combate. Sim. Porque ele fazia aquilo, talvez na inocência, mas Sim. ele estava a evocar. Sim. E ele manifestou, o diabo manifestou aí. Sim. Os demônios vieram, ela caiu, manifestou ali com o demônio. Meu Deus. Foi a última vez que nós tentamos gravar, porque houve também um outro que tentamos gravar, até gravamos, mas acho que também não avançou, em que o escritor já usado, por outro lado, né, tentou distorcer a imagem da Vitória, porque Sim. as pessoas já sabiam que eu já tinha me convertido, que eu era cristã, então o diabo tentava arranjar uma forma de usar a minha boca para descredibilizar o evangelho, dizer coisas, não é, que não condiziam com a verdade, com o evangelho, sim, para descredibilizar as pessoas. sim. O guião nós recebíamos um dia antes, então eu ali já martelava, punhamos já em oração. Não saiu esse episódio, não saiu. Meu Deus. Não saiu. O último foi esse que Satanás tentou coisa ali, caiu por terra. A partir daí nunca mais terminou. Devagar, fomos tentando, pararam mesmo o programa, depois ficou só o casal e foi morrendo até parar. Meu Deus. E ali não tive que pagar indemnização nenhuma, até para isso aí. No Deus, tempo ele de próprio tirou. Deus. Ele Por isso eu tirou. falo sempre, tia Mônia, temos que ter muito cuidado em sair Onde de Deus não lugar mandou. aonde Deus ainda não mandou sair. Ele dizia, não é o momento, no tempo Meu certo. Deus. No tempo certo. E neste período, Edna, eu chegava lá, pregava o evangelho. No set. Eu pregava o evangelho, lia a Bíblia, contava testemunhos, pregava o evangelho. E eles tinham sede. Mônia, vem falar mais. Eu falava, pregava. E neste período, muita gente que se converteu.
pessoas que estavam desviadas voltaram para a presença, para os pés do Senhor, já não iam à igreja, voltaram à presença para a presença, para os pés do Senhor, e Deus foi fazendo a obra. Deus fez a obra. Naquele período, enquanto eu estive ali, Deus foi trabalhando, foi fazendo. Por isso é que o diabo se levantou e tentou escrever aquela cena em que a Vitória teria que usar palavras que descredibilizassem. E tinha que sair da tua boca, sim. Tinha que sair da minha boca. Sim, para ter sentido no mundo espiritual. Mas Deus não permitiu. Deus não permitiu. Oh, Deus é fiel. Eu digo, aquele que habita, esse é o teu versículo. Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Isso é muito forte, por isso é que é necessário, tia Mônica, eu falo sempre, nós estarmos no Espírito. Porque só na carne, só olhar com os olhos carnais, muitos de nós estamos a pisar em terrenos minados. É verdade. Muitos de nós estamos a ser conectados com pessoas do outro lado, achando que todo mundo é bom. Tudo não faz mal. Imagina se não tivesse no Espírito, né? Se não buscasse a presença de Deus constantemente, para Deus lhe revelar e lhe levar a orar antes, não é para neutralizar aquela situação que parecia inofensiva, parecia encenação, mas por detrás daquela encenação tinha as artimanhas satânicas. Podia até haver morte ali. Exatamente. Podia até haver morte. Exatamente, porque, Espírito Santo manda e como sempre nós só obedecemos. Este é um daqueles programas que eu não quero terminar. Eu não quero terminar, mas a tia Mônica vai voltar porque Deus já garantiu que sim. E eu gosto de falar sobre o mundo espiritual. Eu gosto de falar de altares. Eu gosto de falar de guerra. Porque só eu sei as guerras que eu enfrentei e que eu enfrento. E vocês não têm noção o que eu passei para fazer esse programa, para gravar esse programa. Vocês não têm noção. Bem no final do programa eu entendo o porquê que eu passei o que eu passei. Porque esse programa vai impactar a tua vida. Este programa vai entregar muitas chaves. Não aceite ver só este mundo com os teus olhos da carne. Ativa o teu modo espiritual. Aceita Jesus. Caminha com Jesus. Espírito Santo manda, eu só obedeço. Tia Mônica, enquanto nós falávamos, Deus disse, a tia Mônica vai voltar. Vai ter um outro programa que vai voltar e vocês vão falar. Pode ser a tia Mônica com mais uma outra convidada. Eu e a tia Mônica vamos falar das estratégias espirituais. Estratégias que o mundo espiritual formata, faz para nós cairmos nas armadilhas satânicas. Porque a tia Mônica deu muitas estratégias. Vai ser o tema. Grava você que está aí e cobra no Pó de Fé. As estratégias que o mundo espiritual usa para um cristão e não só. Para que ele caia nas armadilhas satânicas. Nós já passamos por muitas armadilhas. É verdade. Vencemos todas as estratégias malignas com as estratégias benignas. Porque Deus, o nosso Deus é perito em nos dar estratégias. Amém. E as melhores estratégias vêm na oração. As melhores estratégias vêm quando nós sacrificamos essa carne, mortificamos a carne para fortificar o espírito, porque Deus é espírito. Perceba algo. Jesus te ama e eu também vos amo muito. Tia Mônica, estamos na reta final. Teu beijinho e abraço. Alguma recomendação que queira deixar? Esteja à vontade. Muito obrigada. O meu beijinho vai especialmente para a minha família, que está em Portugal. Estão lá os filhos, netos, genros. Um abraço, um beijinho grande. Uau. Um abraço especial para o reverendo Domingos Francisco Sebastião, que foi um homem que recebeu, Deus colocou-me assim nas mãos e ele recebeu. A família dele também que me acolheu. Na verdade, só para a Edna ter uma noção, eu neste período a minha família afastou-se e foram eles que tomaram o lugar da minha família. Tanto é que foram eles que me levaram ao altar. Uau. Foi com eles que eu cheguei ao altar. Então, do coração, meu muito obrigado, padrinho. E quero dizer também lá para casa, os recém-convertidos, e para aqueles também que ainda não se converteram, primeiro para os recém-convertidos. Sim.
Tenham atenção àquilo que fazem, para onde vão, atenção aos convites, não andem à toa, conheçam a palavra, estudem a palavra e guardem a palavra, porque o conhecimento é chave, o conhecimento é tudo. A Bíblia diz: conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Se não conhecemos a verdade, vamos andar à deriva. Tenham atenção àquilo que fizemos, os convites e tudo mais. Aqueles que ainda não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, há pouco tempo, este é o momento, aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Podes começar mesmo em casa, eu também aceitei em casa. E depois orar ao Senhor para te direcionar, levar a uma igreja, a um sítio onde possa aceitar publicamente, que também é importante fazer esse gesto, aceitar publicamente o Senhor como o Salvador, o suficiente Salvador das nossas vidas. Este é o meu apelo. Uau! É um apelo muito, muito forte, que resumidamente diz assim: cuidado com as conexões. Não se conecte com qualquer pessoa. E este apelo, esta mensagem também é para a minha vida. Que o Senhor me conecta com os seus amigos, com os amigos dele. Que toda pessoa que entrou na minha vida e que eu deixei entrar e que não veio de Deus, que não é conexão de Deus, pelo poder que há no nome de Jesus, Senhor, remove, retira. Em nome de Jesus. Toda pessoa infiltrada, mascarada que entrou na minha vida, vestida de anjo, da luz, mas é treva. Espírito Santo de Deus, remove agora em nome de Jesus. Seja na minha casa, seja no serviço, aonde quer que eu vá, aonde eu fui, me conectei com pessoas que não deveria me conectar e que estão a me trazer retrocesso, bloqueio, frustração, relabos, recanto, remanda vácia, rebrossa catarababosa. Remove agora em nome de Jesus, desconecta agora. Porque a tua palavra em Mateus diz: tudo aquilo que foi ligado no céu está ligado na terra. Mas aquilo que foi desligado, que for desligado na terra, será desligado no céu. Então desliga agora. E você que está aí em casa, faça a oração da desconexão. Usa Mateus 18, 19. Faça a oração da desconexão. Desconecta agora tudo aquilo que foi conectado contigo, que não veio de Deus, mas sim das trevas. Comece a orar agora, desconecta. Desconecta. E ainda podes acrescentar um ato profético. À tua volta, se tiver uma ficha, uma tomada ligada, começa a ler agora Mateus 18, 19. Desliga a ficha, desconecta. Ao momento que você vai desligar a ficha, alguém que foi conectado na tua vida será desligado, será desconectado. Se desliga, se desconecta, desconecta em nome de Jesus. Se desconecta em nome de Jesus Cristo. O Espírito Santo manda e, como sempre, nós só obedecemos. E assim foi mais um Pó de Fé que impactou a minha vida, que eu sei que também vai impactar a tua vida. Beijinho nos vossos corações, aos 4 cantos do mundo. Escreva nos comentários de onde você nos fala. E não se esqueça, subscreva a nossa página. Não assista só os vídeos sem subscrever. Subscreva a nossa página. Partilhe o máximo. Ajuda o YouTube a entregar a mais pessoas, a mais almas. Beijinho nos vossos corações. Comissão Emergida para Cristo, patrocinador Pó de Fé. Biju Online, uma marca de semi-joias. Eles estão em Portugal e fazem envio a toda a Europa. Pixeltech, responsável por essas imagens de qualidade, som, cortes. Eles fazem cobertura de evento, todo tipo de evento. Contacte a Pixeltech. Toques de Beleza com Fé, o salão que cuida da escolhida, Edna. Bolos da Cliosof, um pedaço de céu para a sua mesa. Dotes e carinho da Sol, doçura que vem do coração e da fé, delícias da Mackenzie, bolos caseiros super gostosos, Cookies Flavors. Todos esses parceiros que eu ditei aqui, que eu citei aqui, são responsáveis por servir os lanchinhos do Pó de Fé. Para então nós recebemos com honra os convidados que são escolhidos a dedo por Deus. O que não pode faltar, vocês já sabem, que é o conto de fada. Conto de fada.
os melhores arranjos, a melhor florista da cidade de Luanda. Carlinha, beijinho no teu coração. Esses arranjos mexem com o meu coração porque sente-se que a Carla prepara com amor, são perfumados, é muita autenticidade aqui. E você sabe que Deus é excelente. É uma honra, tia Mônia, esse arranjo para si, Muito do obrigada. nosso parceiro. Muito obrigada. Como é o nome do parceiro? Quem é o Conto parceiro? de Fada. Conto de Fada. Muito obrigada. E assim chegamos na reta final Cheiroso. do nosso programa. E vamos fechar com a oração da tia Mônia, que nos brindou aqui com seu testemunho, que deixou aqui muitas chaves, que nos mostrou que o Espírito Santo fala, que nos mostrou que a tua conversão pode começar aí no quarto onde você está, aí no serviço onde você está, onde quer que você esteja. Aceita Jesus, que Ele está lá de braços abertos. Tia Mônia, mais uma vez, obrigada. E tenha a primazia e a honra de fechar o nosso programa orando. Amém. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor. Pai, te adoramos, glorificamos e bendizemos o teu nome. És o único, glorioso, poderoso, majestoso, lindo, incomparável, imensurável. Não há ninguém como tu, Senhor, és incomparável. Obrigada, Senhor, obrigada, meu Deus, por mais este dia. Este dia que já estava programado por ti, Senhor, não estava no meu coração, talvez não no coração da serva Edna, mas o Senhor já tinha programado. Muito obrigada, Senhor. Pai, obrigada por esta equipa. Queremos entregar agora a tua serva Edna nas tuas mãos. Entregamos, Pai, a equipa também nas tuas mãos, a família de cada um deles nas tuas mãos. Rei da Glória, estenda a tua mão, sê com eles, Pai. Repreendemos todo ataque, Senhor, toda retaliação por aquilo que foi dito, por aquilo que foi revelado aqui, caia por terra agora em nome de Jesus Cristo. Nós declaramos que não haverá retaliação, o inimigo não tem poder, porque Espírito Santo, tu estás aqui, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Assim como está na tua palavra, Senhor, no Salmo 24, o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos, o Senhor que tem todo o poder nos céus da terra. Pai, nós te agradecemos, confiamos, Senhor, na tua segurança, na tua mão poderosa sobre as nossas vidas, Pai. Te agradecemos, Pai, que este programa continue, Senhor, a se expandir, assim como o Senhor falou comigo, que ele chegaria às nações, Papá. Confirma no nome de Jesus Cristo. Nós aguardamos expectantes, Senhor, expectantes por esse momento, por esse dia, Pai, para a honra e glória do teu nome. Senhor, muito, muito obrigado. Agora, Senhor, a sair daqui, leva-nos na tua santa paz, leva-nos em segurança, e quem tiver que ficar também, fica, Senhor, debaixo da tua segurança. Pai, muito, muito obrigado, Rei da Glória. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Amém, graças a Deus.